Iniciação, Viagem Astral. Espírito Lancelin. Por João Nunes Maia. Este livro aborda, com riqueza de detalhes, de forma romanceada e descontraída, a preparação, o desenvolvimento e as consequências da emancipação da alma nos períodos de sono. Conhecida por uns como viagem astral, por outros como desdobramento, a faculdade que a alma tem de se transportar de um local a outro, enquanto o corpo se refaz através do sono, precisa ser encarada com seriedade, visando a fim útil. E é deste aspecto, a utilidade da viagem astral, que este livro trata, ao mostrar o quanto se pode fazer, em estado de sono, por aqueles que sofrem mais do que nós, nos diversos planos da vida. Paralelamente, aprendemos o quanto podemos adquirir de conhecimentos e experiências necessárias, nos planos elevados da espiritualidade, para acelerar a nossa evolução. E mais ainda, mostra que fazer viagem astral consciente é privilégio de poucos, só daqueles que se libertaram moralmente, encontrando razão elevada de serem tudo o que fazem. Prefácio. A palavra iniciação lembra-nos, de imediato, os grandes iniciados. Faz-nos recordar e visualizar os grandes homens que legaram traços de luz para a humanidade através da conduta do dia a dia. A força do exemplo é como que uma energia circulante, capaz de acordar os sépticos e fazer andar os que dormem, levantar os caídos pela desilusão e alegrar os tristes. A concha evolutiva em que estamos presos torna difícil realizar o empenho do coração e ingressar nas hostes dos benfeitores maiores da espiritualidade. Requer, de todos nós, tempo e um esforço maior em todas as direções que conhecemos, em se tratando de educação, disciplina e amor. Querer alistar-se nessa escola de grandeza espiritual é a pretensão de muitos, todavia, poucos conseguem respirar em meio a tantas contradições, com o mesmo sorriso de alegria, por estar subindo verticalmente, sonhando na Terra com a libertação. O iniciado, nos dias em que vivemos no calendário da Terra, deve procurar ser um super-homem, aquele que se expressa com sensatez na sequência dos dias, exemplificando as virtudes anunciadas pelos maiores e projetando outros meios de concordâncias para o equilíbrio da vida e dos corpos que a criação lhe empresta para evoluir no campo imenso da existência. O iniciado nos segredos da natureza e no complexo estupendo, onde o amor se divide para ser entendido pelos homens, encontra a solução ou a explicação para tudo que ocorre no mundo externo e interno em que vive. Ele começa a conhecer os caminhos por onde deve trilhar, com o máximo de cuidado e equilíbrio. O aluno do bem já purificou a sua mente de maneira que não é dada a pensamentos negativos, por ser conhecedor dos desastres que as ideias pesadas lhe causam, no macro e no micro-universo que se interligam e que registram todos os seus sentimentos, devolvendo para o seu uso, o que neles foi escrito com o lápis da vida. A caridade verdadeira deve ocupar as duas esferas de vida. Se doas um pão, não te esqueças da palavra de estímulo a quem recebe, sobre os meios de adquirir o seu sustento, sem permitir que tuas palavras possam parecer ofensivas. Se és refinado em provérbios que educam e instruem as criaturas, não te demores em compridas teorias, alcanças sem delongas o objetivo e esforça-te para viver o que falas aos outros. Se a vaidade te incomoda, querendo mostrar tudo o que fazes de bom aos semelhantes, não te demores muito tempo nesse ambiente falso e inverte o interesse, vendo o que de melhor os outros estão fazendo. Educa-te por dentro, que a atmosfera de fora executará as mudanças externas. Toda subida pede conhecimento e todo conhecimento requer amor. O corpo físico e os corpos sutis que o interpenetram são instrumentos que esperam da alma pensamentos puros, para orquestração elevada, sensibilizando todos os sentidos em refinadas melodias, onde a harmonia se assenta como base a sustentar a tranquilidade imperturbável. Não deves iludir-te com facilidade apropriada aos incautos e aos nécios, buscando pôr a mão no salário a que fizeste jus. O desprendimento é fato nobre, que alegra aos anjos, mas, para ser verdadeiro, deve acompanhar a conduta moral nos contatos que muitas vezes surgirão em tua existência. A iniciação não é somente conhecer, o conhecimento completo está na prática. O aluno de medicina escuta nas aulas o verbo fluente do mestre mas, depois, vai ao pé do leito confirmar o que ouviu. Se gostas somente de teoria e te sentes bem nisso, não prossigas com esta leitura, fecha este livro e vai sonhar, até alguém bater de novo a tua porta. Precisamos de mãos esclarecidas que operem sem murmúrios. Existem escolas filosóficas que dão as diretrizes para que seus seguidores atinjam a libertação,
esquecendo-se, entretanto, da dosagem dos ensinamentos, o que leva seus discípulos ao fanatismo e ao proselitismo. Onde fica o equilíbrio indispensável à solidez do trabalho? E a sensatez que direciona esse trabalho no sentido da evolução? Toda prática espiritual, todo desenvolvimento psíquico, busca por sintonia o silêncio. O iniciado deve procurar ser um homem perfeito em todos os aspectos da vida que, se ofendido, não ofende, esquece. Se maltratado, não revida, ajuda a todos em seu caminho. Comece examinando hoje mesmo o que tens feito na vida e da vida que Deus te deu. O que tiver que ser consertado, conserta logo. Se não tens força para tal, continua alimentando ideias de melhorar que os seus operarão em ti com mais intensidade. A primeira coisa a fazer é limpar-te de hábitos e vícios, que são manifestações de inferioridade. Coloca a tua mente na universidade de Deus, os teus ouvidos na escola do bem ouvir e a tua boca sob uma educação intensiva. Nunca deixes faltar atividades para as tuas horas de folga, nem percas tempo na vida que passa. Faze algo de bom, para que isso fique registrado na memória da vida, que não se esquece de nada. Dá o primeiro passo. E nas horas difíceis, assim como nos momentos felizes, não te esqueças da prece, companheira constante daquele que está no caminho da iniciação. Miramês. Introdução. A introdução deste livro é como que uma estrada que leva o leitor até o reino dos assuntos ventilados e prepara quem se dispõe a ler, no sentido de compreender melhor todos os temas que são distribuídos nas páginas que se seguem. Este livro é de grande interesse, por revelar assuntos pouco ventilados nos meios espiritualistas. Não é para leigos, por requerer do estudante da verdade alguns conhecimentos das coisas secretas da natureza íntima do homem e da vida, da força do pensamento e da eternidade da alma. Quem não crê na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos desencarnados com os homens, na evolução espiritual das criaturas e em Deus, melhor será fechar este livro, porque ele não irá lhe interessar. A matéria aqui distribuída servirá de iniciação para as qualidades que já possuis e que são, bem o sabes, obedientes à evolução. O progresso é o dono absoluto e responsável pelo nosso aprimoramento, e o tempo é o agente, paciente, mas operante, na sequência da elevação da vida até Deus. Esta obra busca atender aos anseios daqueles que sempre pedem mais revelações do mundo espiritual, para que enriqueçam os valores já alinhados na verdade, cujos conhecimentos existentes, levados à razão, mostram pálida luz, que bruxuleia ante as promessas do Cristo. Pedi e obtereis, nos assevera o Divino Mestre. E tendo em vista os pedidos, estamos respondendo com este trabalho que, dentro da sua simplicidade, tenta ofertar aos corações respostas mais ou menos compatíveis com as necessidades evolutivas de cada criatura, e maturidade daqueles que levam a sério os estudos distribuídos nestas páginas. É bom que se saiba que não podemos dizer aos encarnados tudo aquilo que desejaríamos, de coração. Existem sábias restrições, por parte dos nossos superiores, que limitam o que temos a dizer, por força do karma coletivo e individual. Entretanto, podemos afirmar que, o que estiver em nossas mãos, dado por Jesus, ofertaremos a todos os nossos irmãos na terra, com amor e carinho, pois somos também filhos dela e sentimos alegria em participar da humanidade, compartilhando dos trabalhos que o Mestre nos entregou a todos, por amor e misericórdia. Cada reencarnação neste planeta abençoado é bênção de Deus aos corações ansiosos por subir. O corpo humano é constituído por vários corpos, que por vezes ignoras, dado teu estado evolutivo. O aprendizado é gradativo, pois, se assim não fora, ficaríamos confusos diante da grandeza e extensão da sabedoria universal. O corpo humano é como uma capa grosseira, porém, oferta meios para que a alma possa estagiar na Terra e cumprir seus compromissos, em se referindo à sua inevitável marcha evolutiva. Este livro não é uma inovação na literatura espiritualista, como muitos esperam. É, porém, uma palavra séria no curso dos aprendizados, que o nosso novo companheiro Charles Lancelin preparou, em intensa experiência com aproximadamente 300 pessoas encarnadas, em condições para a iniciação nas viagens astrais. A projeção do duplo astral no mundo dos espíritos é um fato que requer experiências inúmeras na arte de sair do corpo com maior ou menor consciência. Temos de avisar, para a paz da nossa consciência, que a variedade de perigos é maior do que se pode pensar. Viagem astral não é simples brincadeira, é coisa muito séria, repetimos, somente para criaturas sérias. Podes fazer experiências, mas,
Primeiramente haverás de aprender a sentir a área evolutiva ao que pertences e ajustar-te ao modo suave da prática desta maravilhosa ciência que, certamente, nos leva à certeza da vida que continua em todas as direções do universo. Alguns escritores espiritualistas asseveram que todos podem fazer viagens astrais, sem o mínimo de conhecimento sobre tal ciência, que requer vasta experiência e maturidade espiritual, por métodos que eles descrevem. Entretanto, precisa-se saber qual é a viagem astral a que eles se referem com tanto entusiasmo, fazendo, no entanto, muita gente esmorecer diante de certas práticas enfadonhas, gastando tempo precioso, quando poderia estar entregue ao sono reparador, para a recuperação das energias despendidas no campo imenso do labor humano. As classificações das viagens astrais são inúmeras. Não obstante, a razão nos pede para dividi-las em três apenas. A primeira é aquela classificada como sonho, em que te lembras das coisas ocorridas no mundo dos espíritos, por força das imagens que vêm à tona pelo estímulo visual no decorrer do dia e pela sintonia das formas, do cheiro ou das vibrações. A segunda é aquela em que por vezes acordamos, nos lembrando nitidamente de certas passagens, que podem nos dar alegria ou tristeza, de conformidade com o passeio que fizemos, na luz ou na sombra. Ficamos, às vezes, com essas lembranças na mente durante horas ou dias, e até anos. A terceira e última é o desdobramento que se apresenta em uma grande escala de consciência. Vamos, porém, nos firmar em apenas uma, para aproveitar espaço e tempo, e o leitor, certamente, haverá de compreender por que sintetizamos os estudos. A viagem astral consciente é a que mais interessa ao leitor e é dela que vamos tratar, no decorrer deste livro que o nosso amigo Lancelin esboça com tanta habilidade, sem faltar com o bom senso, com o amor e o respeito ao porte evolutivo de cada criatura. É também de nosso maior interesse que os homens sejam mais conscientes dessa verdade e da benção de Deus em seu próprio favor, pois a viagem astral consciente é um dom que todos temos em escalas variadas e que, todavia, ainda é pouco despertado nas criaturas. São raríssimos os casos em que os seres humanos deixam seus corpos como o pássaro que abandona a gaiola que lhe servia de prisão, sem perda da consciência, usando a volitação e se fazendo ave de Deus, visitando escolas de grande alcance e ajudando na educação de muitas almas em dificuldades. Este é um dom por excelência maravilhoso, que em futuro algo distante todos vão gozar dentro dos seus próprios valores, sem prejuízo da sua ascensão. Isso sucederá quando o Evangelho for pregado a todas as criaturas e o Cristo nascer em todos os corações, transformando a voz dos que dirigem em exemplo a ser seguido por todos. Meu filho, uma coisa temos, por questão de consciência, te avisar, antes que comeces a querer ou fazer viagens astrais, pois é esse o impulso de quem lê sobre tal assunto, sendo aí que está o erro, experimentar sem saber o que fazer dentro dos padrões e da ordem que a consciência universal nos pede das leis estabelecidas por Deus, leis essas que sustentam a criação em plena sintonia. É bom se inteirar do valor do pensamento em primeiro lugar. Pensamento reto é a luz que nos leva aos caminhos da vitória em todos os empreendimentos. A autoeducação da mente é indispensável ao êxito das tuas práticas e é o que mais falta a quase todos os estudantes dessa alta filosofia, que nos leva a ser cidadãos universais, livres por conhecer a verdade, ou começar a conhecê-la. Muitos dos que estudam o espiritualismo confundem viagem astral consciente com sonhos ou, por vezes, com simples visualização, no momento em que meditam. Isto não é a realidade. O perigo de exercitar as viagens fora do corpo sem uma devida evolução é que não passarás do primeiro plano, onde a vida é bastante mais inferior que na Terra e poderás trazer transtornos para o teu sistema nervoso, bem como uma influência nefasta para a tua vida diária, cujo resultado poderá ser o esmorecimento no estudo das coisas espirituais que deverias realizar para a tua paz interna. Esse primeiro plano ou primeiro céu, no dizer do apóstolo Paulo, é formado por tudo o que há de negativo produzido pela mente humana, mesclado com as mentes desencarnadas em pleno desequilíbrio. E a grande maioria da humanidade não passa desse plano, onde a realidade é o ódio, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a vingança, a luxúria. E quando acordam, estão de rostos carrancudos, transtornados, como acontece com os encarcerados. Uma viagem astral forçada pela alma sem preparo, a esse primeiro estágio que tem um magnetismo viscoso, de cheiro intolerável, sem a devida assistência, difere da saída natural inconsciente, onde a própria natureza se encarrega da proteção. Tudo que acontece com naturalidade tem mais sabor. Tudo ao seu tempo tem mais harmonia.
Não queiras forçar nada, pois Deus e Cristo entendem as tuas necessidades, colocando em tuas mãos o que é necessário à tua ascensão. Certamente, ao leres esse livro com prazer, aquele prazer do discípulo chamado e escolhido para a visão maior do que nos espera na vida espiritual, haverá algo em preparo em teu coração, para que possas avançar. Estamos prontos para ajudar aquele que não abusa dos dons e que já sabe amar a Deus sobre todas as coisas, sem se esquecer do próximo, que é a extensão de si mesmo. Esta introdução é somente um toque além do que pode dizer o prefácio, para que o estudante, antecipadamente, tenha o sabor do alimento espiritual. E lembra-te, todo bom empreendimento requer preparo. Que Deus nos abençoe. Miramês. Primeira parte. Viagem astral. Antes que se rompa o fio de praia e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 12, 6 e 7. Pelo texto acima citado fica o leitor obrigado a usar a sua honestidade, no sentido de que a sua razão possa falar mais alto, para que o coração escute na sua maior sensibilidade espiritual. O rei Salomão, quando já idoso, passou a intercalar sua excelente sabedoria, colhida na esteira de variadas reencarnações, em processos de inúmeros fatores, com os sentimentos. O tempo lhe ensinou que o verdadeiro sábio somente pode voar para as alturas com duas asas, conhecimento e amor. Quem ler essa passagem belíssima do Eclesiastes, que ora usamos como inspiração, não poderá alimentar dúvidas de que o filho de Davi tinha pleno conhecimento dos segredos que só os iniciados portavam. No entanto, o tempo obliterou muitos dos seus escritos no sentido da auto-iniciação, tanto dele como de muitos escritores do passado, um dos quais a gratidão não nos deixa esquecer, por ter deixado no mundo as marcas de sua grande iniciação espiritual e cujo nome pronunciamos com reverência, Apolônio de Tiana. Permita Deus que esse espírito de escola possa visitar a Terra periodicamente e nos saturar com a sua atmosfera de saber e a sua tranquilidade imperturbável. Salomão tinha plena consciência de que a vida continua depois do túmulo e ainda descreve os corpos, ou alguns deles, de maneira extraordinária. Sabia que quando se dava a morte, partia-se algo entre os dois corpos, que a doutrina dos espíritos classificou como sendo o cordão fluídico que ele, sabiamente, chamou de fio de prata. De fato, esse nome é certíssimo, e os ocultistas, antigos e modernos, também o chamam assim. Ele, na verdade, se parece com fios de prata, brilhantes, ligando as cabeças, do físico e do duplo. Salomão era um rei iniciado. Dentre os seus deslizes, que alguns escritores religiosos anotam, um era o harém, regurgitando de muitas concubinas. Sabemos hoje que isso era uma prova pela qual tivera de passar, visando a sua necessária educação no campo dos sentimentos. E como se educar, afastando-se dos perigos. Quem ataca o nosso querido personagem, se esquece de pesquisar sobre o seu comportamento, depois que os anos abriram seu generoso coração para a luz do amor verdadeiro. Entretanto, tudo é válido para que possamos colher em todas essas lavouras do passado os frutos e as flores que nos sustentam e embelezam a nossa existência. E, ainda mais, nos deliciamos com o perfume do Cristo em tudo que se mostra ante a natureza, pródiga e benfeitora. As leis espirituais nos garantem que ninguém recebe o que não merece. Tudo que vem ao nosso encontro é exatamente o que buscamos em nossas necessidades evolutivas. Por vezes, nosso pensamento imediato é de que sofremos sem sentido ou que não merecemos. Quanto nos enganamos, porém. Repetimos, tudo vem a seu tempo e são lições abençoadas que nos fazem crer com mais firmeza e nos adiantar com mais segurança. As leis de Deus são irremovíveis e inalteráveis. Nós outros é que as compreendamos e as sentimos de acordo com a nossa capacidade, peculiar ao estado em que nos encontramos, na escala a qual pertencemos. A humanidade sempre recebeu o que deveria receber. Para tanto, existem grandes mestres da espiritualidade maior vigiando as criaturas da Terra, com muito amor, porém, sem esquecer a energia no momento preciso, como sendo também amor em outra faixa educativa. E esses censores espirituais somente deixam passar para os homens os ensinamentos que dizem respeito às suas mais urgentes necessidades. No entanto, a justiça se faz em alta expressão, de modo que, quem precisa de mais luz, recebe essa luz que se faz presente utilizando a capacidade do próprio indivíduo. O homem do presente pode atingir alto grau de evolução espiritual quando na carne, dependendo,
em grande parte, da sua boa vontade em se educar, em usar a teoria juntamente com a prática em todos os momentos da vida. Se pudesses aquilatar o esforço gigantesco que fez o rei Salomão, nos seus 10 últimos anos de existência terrena, visando a educação da sua personalidade. A metamorfose que se operou no seu mundo íntimo causou espanto até aos mestres que com ele conviviam, em altas vibrações de amor e paz. Ninguém, vamos repetir, vence o perigo correndo dele. Busquemos a reconciliação com nossos inimigos, seguindo a orientação do apóstolo Pedro, nesta curta, porém luminosa frase. Granjeai amigos, por serdes todos irmãos, herdeiros do Pai Celestial. O tema que escolhemos, viagem astral, é, certamente, para colocar esse assunto em evidência nos meios do que cultivam o espiritualismo, no seio daqueles que já buscam os ensinamentos do Cristo com o coração e sabem usar a inteligência para enriquecê-los, nos bastidores da palavra. Estes ensinamentos são o ponto de partida para as viagens astrais. Sabemos que tal assunto não é acessível, no momento, a todas as criaturas. Dizemos que todos carregam os dons espirituais em estado de sono, depositados no coração e na mente, pelo poder de Deus. Entre mentes, podemos fazer alguma coisa para que essas sementes divinas possam desabrochar com maior vigor e mais depressa, se fizermos a nossa parte. Não tentes fazer viagens astrais sem os devidos conhecimentos dos perigos que possam ocorrer. É de bom senso procurar um instrutor consciencioso neste campo imenso da ciência universal e valiosa, pessoa confirmada pelas experiências e pela vida que leva no seio da sociedade, de conduta irrepreensível, pensamentos retos, exemplificação como homem de bem, de que o amor e a caridade sejam a capa, nas lides de cada dia. Nunca penses que não existe tal pessoa, porque ainda não atingistes esses estados espirituais. Nunca penses assim, meu irmão, para que não se fechem as portas invisíveis, tornando difícil o encontro com esses irmãos onde eles se encontram, no silêncio da humildade e do saber. Estamos no fim dos tempos do mal. É bom que se compreenda a grande transformação nestes termos e não como o fim do mundo físico. Os clarins já estão tocando, em busca das ovelhas escolhidas pelo Senhor para o grande vestibular da verdade. Reveste-te de coragem e avança decididamente com o Cristo no coração e acima de tudo na vida, pois, desta forma, abrir-se-á à tua frente uma lavoura deslumbrante, onde poderás trabalhar na descoberta de ti mesmo. E com o decorrer do tempo, o sol haverá de nascer no horizonte do teu mundo individual, para jamais se apagar. Dá os primeiros passos, trabalhando com os pensamentos e com as mãos, ajudando os caídos com a palavra de estímulo aos desventurados, com o pão ao faminto, com as vestes aos que sentem frio e nudez, que a inspiração maior servirá de ti como instrumento para outros labores de maior alcance, em zonas ou regiões nunca antes percebidas. Faze alguma coisa, meu filho, antes que se rompa o fio de prata, antes que chegue o dia da tua mudança para a pátria dos espíritos, livre da matéria mais grosseira. Aproveita as oportunidades que te foram dadas por Deus, de te engrandecer diante da eternidade e cumpre os compromissos assumidos durante os preparativos para reencarnar na Terra, antes que se despedace o copo de ouro. Ele é ouro divino em tuas mãos humanas. Aproveita bem, à medida que o teu coração ditar, com a consciência desperta em Jesus Cristo. Não permitas que se quebre o cântaro junto à fonte, o cântaro dos teus ideais no bem, junto à fonte da tua existência. Certamente terás outra que, no entanto, poderá te custar muitos sacrifícios e, quem sabe, muitos séculos de espera. Desperta para os teus compromissos, sem que te esqueças das orações diante de Deus, para que Ele te ajude a compreender a hora de começar e te dê força no agir, antes que se desfaça a roda junto ao poço. Estuda, para que não se desfaça a espiral da tua evolução, frente aos mananciais de conhecimentos que se encontram no suprimento maior, esperando a tua decisão, o teu pedir pelo trabalho, pela vida, pelo que deve ser. Empenha-te para que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus, que o deu, com a tranquilidade de ter feito o melhor que pôde. Pensa um pouco, companheiro da eternidade, e deixa cair as escamas que cegam teus olhos. Começa a trabalhar a trabalhar dentro de ti em primeiro lugar, porque o maior campo de trabalho não está fora de nós. O maior inimigo a ser vencido é o conjunto de forças negativas geradas dentro de nós, com variados nomes, que todos identificamos em nossas intimidades diárias. Compenetra-te no que fazer da tua vida e faze o bem. Não faças da oração um vício, para não desmerecê-la,
Escolha as horas que melhor te agradarem e confia na sua eficácia. Reveste-te de amor, para que Deus possa te dar a chave da alegria pura e fazer da tua palavra um poço, onde todos que te encontrem ou convivam contigo possam sorver a paz e o equilíbrio, sem que se esgotem os teus recursos. Nunca percas a oportunidade de ajudar, onde quer que seja. O sol, na sua missão de servir, sempre está aceso. A alma em preparo. Considere-se feliz aquele que entendeu os princípios da fraternidade e sentiu que é indispensável a educação em todos os sentidos da existência, quer seja física, quer seja espiritual. A educação mostra o que somos àqueles com quem estamos falando ou quem estivermos ouvindo. Esse adestramento é fruto da disciplina, aquela constante em nossa vida, o nosso dever maior, como estudantes da verdade, é o amanho das qualidades espirituais que o Senhor depositou no cofre dos nossos corações. Quem percebe o tesouro que pode ter no curso da vida, junto aos seus companheiros de jornada, e na vivência do lar, não se esquece do cultivo das virtudes mencionadas por Jesus no seu Evangelho, que expressa sua magnânima vida e grandeza espiritual. O discípulo da sabedoria universal, que já despertou para a luz da verdade, não pode esmorecer na lavoura empreendida, se já selecionou as sementes, não deve olhar para trás, que lance as sementes no solo preparado e espere o seu devido crescimento. Quando o poço está pronto, a água aparece. A máxima C como sândalo, que perfuma o machado que me fere, nos mostra o perdão na sua mais pura feição, ensinando numa simples frase, para que possamos aplicá-la no nosso dia a dia, lutando contra o homem velho, para que dominem os valores espirituais no homem novo, acendendo luzes e ampliando sabedoria em todas as áreas, mesmo onde prevaleçam os sentimentos contrários. É bom que não te esqueças dos obstáculos, eles aparecerão na extensão de todos os caminhos, onde a honestidade for o clima e a fé, o sustentáculo. Quando te empenhas em um trabalho e tudo corre com a facilidade que desejas, tem cuidado. As trevas comumente perseguem os empreendimentos onde os frutos são saborosos. Não reclames das dificuldades. Procura, com todo zelo, superá-las com humildade e alegria, nunca deixando os pensamentos negativos povoarem a tua mente, porque eles podem turvar as tuas altas aspirações, desviando-as para regiões onde predomina a improdutividade. Compete a ti mesmo discernir e raciocinar, com a ajuda do coração e empenhado na prece, para não deixar de fazer as coisas certas, abandonando aquelas que se afastam dos princípios cristãos. As primeiras trazem a glória e as segundas emprestam tristezas ao teu mundo íntimo, o que, por vezes, te custará tempo indefinido para os reparos devidos. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não se turbe, portanto, o teu coração ante a demora da luz no caminho a percorrer. O verdadeiro mestre mora na consciência e Paulo de Tarso já tinha conhecimento dessa verdade, que o levou a dizer com inspiração: o Cristo em nós é motivo de glória. O apóstolo dos gentios teve que conhecer o Cristo externamente, para que ele nascesse em seu coração, onde poderia permanecer eternamente. Não existe outro caminho melhor e de tão alto valor para as criaturas, e o Cristo em nós nos guiará para os verdadeiros caminhos, onde encontraremos a felicidade, porque nos libertará de todas as imperfeições. Se queres entrar em preparo, começa hoje, agora, e permaneça até o fim, sem esmorecer diante dos simples obstáculos que deverão aparecer para o teu próprio bem, servindo de testes às qualidades já afloradas. Se ainda alimentas o ódio a alguém que, por invigilância, te feriu, conservas a maledicência, destilando o magnetismo inferior pela língua. Te esqueceste de perdoar os ofensores que te caluniaram, gastas o teu maior tempo, doado por Deus, em baixas conversações, desconheces o valor grandioso da caridade, não acreditas no amor que nos salva a todos, desconheces a terapia espiritual do trabalho honesto e abusas do tempo, tens preguiça de estudar e não gostas de aprender, não acreditas na oração e criticas os que a praticam, és avesso à fraternidade e o egoísmo domina os teus atos, convém que nem penses em desdobramento consciente, nem na sua prática. Fica, por enquanto, nos sonhos, até resolveres despertar e empreender esforços para granjear a tua melhoria. Tudo o que é bom, meu irmão, deve ter o traço do merecimento, e todo merecimento é filho do esforço próprio. Este livro irá te trazer algum sofrimento, porque lhe induz a uma vida nova, contrariando a sequência em que provavelmente vives, e os teus corpos dinâmicos, que servem de instrumento para o espírito imortal, poderão entrar em estado de rejeição e te causar danos demorados. Entretanto, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, no dizer do Evangelho,
vencerás. O primeiro céu. A Terra é um estágio da humanidade criada por Deus e entregue ao Cristo cósmico, para que lhe a governasse na plenitude das suas qualidades espirituais. Existem duas populações, cuja direção é toda do Mestre, utilizando um número sem conta de auxiliares graduados, ministros que operam na sua frequência, sem que haja erro no programa estabelecido pela divindade, a dos encarnados e a dos desencarnados, conquanto hajam inúmeras divisões, como existem no solo terreno, em se falando das classes ou graduações, nas esferas evolutivas, social e financeira. Vamos usar a linguagem de Paulo de Tarso, para sermos mais facilmente compreendidos pelos leitores, certamente acostumados a ler os livros ditos sagrados. O primeiro céu é o primeiro plano pelo qual passamos quando saímos da terra pelas portas da morte. Entramos no primeiro céu, ambiente pestilento, onde vibram pensamentos negativos, bem piores que os da própria morada terrena. Esse plano é a imagem perfeita dos que o habitam e por onde as pessoas da terra, quase todas, fazem seu passeio durante o sono, como sendo uma viagem astral inconsciente. Os espíritos inferiores aí vivem uma sociedade muito mais atrasada do que na Terra. O Sol é bem mais pálido do que na esfera terrestre e existem perigos em demasia para os que passam por ali em viagem ou estágio. Estamos mostrando uma rápida imagem de como é esse plano, para que possas compreender o perigo que existe em forçar uma saída no corpo astral. Tudo requer graduações e sequência ponderada, visto ser o aprendizado evolutivo e carente de cuidados. A sintonia é coisa muito séria no transe do sono e no passeio astral consciente. O nosso irmão Miramês nos recorda, neste momento, um texto evangélico, para que se possa compreender melhor o problema da sintonia. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. As pessoas, como os espíritos desencarnados, se reúnem por simpatia, por atração daquilo que pensam e sentem, pois, ficam felizes por estarem com os seus iguais, tanto na terra como no mundo espiritual. Os espíritos que acompanham um agrupamento de políticos, afinizam-se com suas ideias e sentimentos. Os que inspiram os sacerdotes nas suas práticas religiosas, alimentam os mesmos ideais. As falanges de almas que comungam nas igrejas reformistas, têm as mesmas intenções e ajudam a propagar as mesmas formas doutrinárias. Os homens que se entregam aos vícios e aos crimes são seguidos por espíritos que se ajuntam em grupos com tais intenções. Os soldados nos quartéis, os universitários nas universidades, os homens do campo nas lavouras e assim sucessivamente, obedecem à mesma lei de atração, que é a lei de justiça. Na proporção em que eu sou, o que é meu me vem pela lei de atração. Essa é uma verdade absoluta, de modo que ninguém se livra da sua ação. É a essa verdade que queremos chegar, para conversar com aqueles que pretendem exercitar a saída do corpo, neste transe que denominamos de viagem astral. Estamos usando de uma linguagem simples para que possas entender com mais facilidade as nossas imagens e o que queremos comunicar através desta transmissão mediúnica. Estamos indo com muito cuidado a fim de que não nos falte a lógica, para que a razão te mostre e o coração te inspire como sendo o bom caminho que ora te indicamos com toda sinceridade. É nosso desejo que o leitor não seja confundido, nem encontre o bem-estar na ilusão. Estamos pedindo a Deus para que nos ajude, a fim de que possamos te transmitir puramente a verdade que liberta da velha ignorância que nos empana a todos. Não é necessário que mencionemos aqui a fieira de vícios e hábitos, de faltas e defeitos que possam prejudicar o teu passeio consciente no mundo dos espíritos. Tu mesmo irás descobrindo, pelos problemas que te cercam, pelos conflitos que te afligem, pela natureza dos teus pensamentos e observando a ordem dos teus sentimentos, porque aquilo que és, é que vais encontrar no campo astral. Atenta bem, o que vais encontrar é um retrato daquilo que és. O céu externo é o duplo do teu céu interior. O nosso desejo mais ardente é que os habitantes da Terra pudessem sair do corpo físico conscientemente, pelo menos 2 vezes por semana, mas, que não fossem atraídos, por sintonia, para regiões inferiores, e sim, para planos onde o amor seja o clima e a caridade, o trabalho para as mãos. Depois, se reunirem em grupos iluminados, que descessem para as regiões dos sofredores, a fim de prestar-lhes auxílio. A nossa advertência é essa: preparar, para depois servir, aprendendo a ver e a sentir as belezas do mundo espiritual. Se queres ter êxito em tudo o que fazes, meu irmão, não desdenhes as menores coisas da vida, dá valor ao simples olhar com carinho ao companheiro, a palavra com afeto ao desesperado e ao ouvir uma criança com atenção.
Quando estiveres à mesa para alimentar o corpo, não te esqueças de que essa hora é sagrada. Alimenta também o teu espírito, dando vazão aos pensamentos elevados e fazendo com que a alegria pura seja o clima do momento. Não te assentes para comer com a mente alterada, na agitação comum às pessoas nervosas. Conscientiza-te de que a boca é o primeiro plano da assimilação dos elementos, dos quais a comida é portadora. A mastigação deve ser demorada. Os dentes foram planejados pela natureza para a trituração dos alimentos, de sorte a ajudar ao organismo no seu engenhoso trabalho de seleção do que precisa para sustentar a harmonia. E, ainda mais, tudo que ingeres é veículo de uma carga energética mais ou menos acentuada, de forças sutis da natureza, ou de energia vital. Não sendo os alimentos partidos e mastigados devidamente, essa vitalidade entra e sai no organismo sem nenhuma utilidade. É a mastigação que desata essa força contida nos alimentos e a mente instintiva dos órgãos atrairá para si a corrente benfeitora dessa bênção de Deus, que pode ser chamada de prana, no dizer dos orientais, acumulando-se em determinados órgãos, vitalizando os centros de força e harmonizando a mente, as glândulas e até o próprio sangue, pelo poder de penetração que possui e pela força de mutação programada na sua infraestrutura pelo Criador de todas as coisas. Essa força de Deus é tão sutil que penetra o átomo, como entra em tua casa mental, limpa e estimula a engrenagem atômica, como quando higienizas e dá alegria à tua casa terrena. Se queres participar do convívio dos instrutores elevados, em plano onde o amor é o próprio ar que se sorve como alimento da vida, prepara-te para tal mister. Não estamos aqui exigindo pureza de ninguém, coisa que ainda não possuímos, porém, mostrando os perigos das viagens empreendidas pelos homens em planos que ainda desconhecem. Tampouco queremos tirar o entusiasmo dos candidatos aos desdobramentos. Hoje ou amanhã certamente irás fazê-lo, e é bom e racional que deves começar o preparo desde agora. Começa a ler os bons escritores dessa ciência espiritual e vai tirando tuas próprias deduções. Advertimos, somente, que não tentes realizá-lo sozinho. Todo aprendizado requer um mestre, que nos ampare e sustente no caminho. A humanidade do futuro será dotada deste despertar, deste dom espiritual de fazer viagens astrais conscientes, dom que é fruto de muitas reencarnações e amadurecimento da alma. Então, ninguém mais irá duvidar da continuação da vida após o túmulo, por já estar acostumado a morrer todos os dias, no dizer dos mestres dessa arte. Essa força de Deus é tão sutil que penetra o átomo, como entra em tua casa mental, limpa e estimula a engrenagem atômica, como quando higienizas e dá alegria à tua casa terrena. Os sonhos. Há milhares de anos que os homens de ciência e os espiritualistas estudam os sonhos, no entanto, poucos chegaram a conclusões mais ou menos acertadas sobre esse grande mistério, que encerra verdades grandiosas, misturadas com ilusões sem conta. Os sonhos são de difícil interpretação, por pertencerem os homens a escalas variadas na evolução espiritual. Podemos dividi-los em 3 tipos, como se segue: sonhos de intercâmbio, sonhos de recordação, ou de regressão de memória, e sonhos de criação mental. Os primeiros são aqueles que nós poderemos chamar de primeira porta para as viagens astrais conscientes. São os sonhos comunicações, onde a alma abandona o corpo temporariamente em busca de novas forças no plano espiritual de encontros necessários à sua evolução. Em seu estágio inicial a alma adormece com o corpo e, quando sai, gira dentro da própria casa. No entanto, de vez em quando é levada por hábeis benfeitores em pequenas viagens, como treinamento para futuras excursões. O sono do corpo é como que uma porta aberta para que a alma adentre a escola universal, onde o aprendizado é constante em todas as direções da vida. Ela, a alma, pode ou não se lembrar dos seus encontros no plano do espírito, dependendo das necessidades ou conveniências dessas lembranças. O espírito, mais ou menos liberto da matéria onde se acha preso pelos laços da carne, respira na atmosfera rarefeita energias espirituais que lhe mantêm o equilíbrio na volta ao fardo físico. Entretanto, tudo depende do estado de evolução já granjeado pela alma, pois que, existe aí uma escala extensa ou degraus a que o espírito pertence, na qual sofre o retorno de suas más ações e pensamentos ou goza de determinada felicidade a que fez jus, de conformidade com a vida que leva no seio da sociedade. Como já foi dito, o primeiro plano espiritual depois da Terra é de natureza inferior e quem ali estagiar durante o sono físico fica preso, por indução magnética, em função do que preparou na forja mental e na expansão dos seus sentimentos na área em que vive.
Ficamos atados pelas amarras dos nossos pensamentos inferiores ou ficamos livres, no ambiente de amor que construímos e que atinge a coletividade. Esse primeiro plano é como que um campo de prisioneiros que estão juntos por afinidade de sentimentos. Ele nos mostra o quanto deveremos trabalhar para nos livrarmos dos ambientes indesejados, quando em estado de sono e, certamente, em desdobramentos mais ou menos conscientes. Deus nos criou dentro da harmonia e, para permanecermos nela, estabeleceu leis para nos governar, na extensão infinita da criação. O espírito elevado é obediente à vontade do Criador, procura por todos os meios possíveis aceitar aquilo que não pode ser mudado e nunca tenta torcer as leis espirituais, procurando viver dentro da harmonia universal. O corpo humano jamais foi organizado para viver enfermo, a saúde é o estado natural e a doença é, por assim dizer, um período transitivo da alma no grande ajustamento cósmico. A dor, a disciplina e os infortúnios são avisos. Os problemas nos indagam como vão as nossas forças, levando-nos ao equilíbrio. Precisamos ainda dessas manifestações da natureza, para a nossa ascensão espiritual. Falemos agora sobre os sonhos de recordação. Contrariando muita gente que escreve sobre sonhos, a honestidade nos obriga a dizer que muitos sonhos são apenas recordações de um passado distante ou de apenas algumas horas. Queremos deixar bem claro que tudo é relativo, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Nesta classe de sonhos, entremeados com eles, aparecem formas diferentes e, por vezes, comunicações mesmo com os espíritos desencarnados. Todas as regras têm exceções. Por último, temos os sonhos de criação mental. A mente cria imagens e, conforme a intensidade da força mental, as formas astrais acompanham e obedecem ao seu dono, podendo mesmo ter a aparência de um ser vivente. Podemos, pois, viver rodeados pelas nossas próprias criações, ou ideações e, em muitos casos, os nossos sonhos, os nossos encontros no mundo espiritual, são apenas ilusórios. Nesse caso, desgastamos o nosso psiquismo, porque em vez de aurir forças espirituais, as formas astrais, nossas filhas, sugam de nós alimentos energéticos, qual criança sorvendo o leite materno. O estudante espiritualista não ignora, mormente no século que atravessamos, o poder do pensamento, cuja estrutura se enraiza nas fibras mais íntimas do eu. De qualquer maneira, os fenômenos da mente, que exterioriza forças e manipula energias para alcançar uma estabilidade espiritual no decorrer do tempo, merecem um estudo mais acurado. O homem na Terra, seja qual for a escala que pertença, visualiza um futuro de luz. Para tanto, porém, haverá de passar por muitos estágios, subir os degraus da grande escada que se apoia na Terra mas se firma nos céus. Nós, quando ainda estávamos no plano terreno, já nos interessávamos muito por essa ciência maravilhosa da projeção astral ou desdobramento. Estudávamos muito sobre isso, pesquisávamos diversos autores, bem como conversávamos com muitos companheiros que tinham desenvolvido esse dom. E quando retornamos ao campo imenso do espírito, continuamos o nosso estudo, de sorte a nos fascinar muito mais, por encontrarmos maior realidade. Muitas experiências esquecidas na Terra foram relembradas com detalhes sugestivos, trazendo para as nossas anotações maior riqueza de conhecimentos. Tudo isso faz parte da mediunidade, que transcende todos os acanhados campos da compreensão humana e avança no infinito, na universalidade que é peculiar ao seu verdadeiro estado. As viagens astrais serão o grande interesse do futuro de todos os povos, pois asseguram para as criaturas a certeza da vida depois do túmulo e conscientizam as pessoas da reencarnação e do valor imensurável do Cristo porque, pela porta sagrada do sono, se adentrará na escola do Espírito, onde o Evangelho é a base de todas as cogitações, ligado a todos os interesses que nos prendem nas variadas faixas da vida. Se o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é difundido a todas as criaturas no mundo terreno, o é muito mais no mundo dos espíritos. É aqui, no nosso plano, que ele é bem conhecido, porque é entendido em espírito e verdade. Quem conhece os ensinamentos do Senhor e começa a vivê-los, sente no coração os princípios de libertação, cujo avanço depende de certo modo de esforço próprio, como sendo sementes lançadas na lavoura interior. Não existe outro preparo maior e melhor do que o dado por Jesus, em todos os seus conceitos de vida. Eles são o ensejo de entrada para a verdadeira iniciação espiritual. Temos acompanhado muitos homens com a finalidade precípua de estudar com mais profundidade sua marcha de ascensão espiritual e acompanhar o desenvolvimento dessa faculdade engenhosa de desdobramento consciente.
Muitos deles interrompem suas experiências por medo, outros, por preguiça de enfrentar longos e porfiados preparos e, outros mais, como os Tomés, mesmo vendo e sentindo, atribuem tudo ao subconsciente, por influência de muitas escolas que o materialismo criou e sustenta no mundo. Não obstante, jamais esmorecemos com tais ou quais procedimentos, por sabermos que nada se perde na grande orquestração da vida. Há pouco tempo assistíamos a uma conversa entre duas pessoas afins, uma alimentando a ideia da outra, argumentando que a vida é uma ilusão. Não devemos nem perder tempo em pensar nessas coisas, asseverava uma. Tudo que os nossos sentidos registram como sendo verdadeiro, mesmo o palpável, foi programado pelos nossos ancestrais, tomando a forma de sugestão pelos arquivos da natureza. É de tanto ouvirmos isso das bocas dos outros todos os dias, se processa em nós o condicionamento. Aliás, disso já tratou um grande cientista russo, o Dr. Pavlov, finalizou. Sabemos que a evolução é, sobremaneira, demorada, entre mentes, mesmo sendo assim, nunca deixa de avançar, queiramos ou não. E os que negam hoje, certamente irão aceitar a realidade amanhã. Nada, felizmente, nos assusta, principalmente essas atitudes de determinados homens, que vivem na faixa terrena e em estágio evolutivo estacionário. Ao Brasil está destinado um grande desempenho na programação evolutiva dos povos. Daqui, desta nação abençoada, irão jorrar luzes para todas as direções do planeta, a fim de despertar os corações para Cristo e para Deus, e ser-nos-ão dados todos os recursos no sentido de ajudar mais. A doutrina espírita não é o que os homens queiram fazer dela através dos séculos. Quem pretender torcer o seu destino grandioso no seio da sociedade será retirado como palha imprestável e queimada como joio sem interesse. Serão chamados os verdadeiros discípulos, para que deem exemplos do verdadeiro amor e da caridade, e esses instrumentos dos espíritos superiores já se encontram, em quantidade suficiente, animando corpos, ainda no anonimato, no meio dos homens, mas que, na hora certa, atenderão ao chamado do Divino Mestre. Nos céus da nação brasileira se encontram muitas falanges de espíritos puros, com a sagrada missão de difundir as verdades espirituais. Ninguém deterá essa marcha, por ser ela executada sob as ordens de Deus, para a paz dos seres humanos. Não há mais dúvida para os espiritualistas sobre a realidade da reencarnação, sobre a comunicação dos espíritos com as criaturas encarnadas e sobre a continuação da vida após a morte. Enquanto alguns querem se fazer de esquecidos das verdades eternas, nós outros, do plano espiritual, trabalhamos todos os dias, avivando cada vez mais a noção iluminada da vida do espírito. As escolas na erraticidade não se fecham. São elas abençoados pousos de educação das almas em trânsito, e o tempo, como força de Deus, vai nos mostrar a colheita do que ora plantamos em todos os corações de boa vontade. Repetimos, nada se perde, principalmente o bem que se prega, que se ensina e que se vive. Língua de luz. O desenvolvimento espiritual depende de muitos fatores, cujas forças ajudam no despertar da alma e, nisso, o tempo passa e passa, deixando o saldo divino nos caminhos percorridos. A língua de luz que aqui mencionamos é uma força sobremodo poderosa, que se encaixa no final da medula espinhal, com um esplendor de filamentos energéticos que se irradiam por todo o sistema nervoso, onde poderá comandar o mundo mental da criatura ou, mais acertadamente, dar condições à alma de realizar grandes coisas, de conformidade com seus sentimentos. Esse fogo serpentina, no dizer de vários escritores espiritualistas, é filho de uma computação programada na contraparte solar induzida pelo Cristo cósmico a todos os seres viventes. A sensibilidade dessa força escapa até ao raciocínio dos mestres em matéria de espiritualismo. Essa força estuante de Deus nas criaturas se parece com a luz, mas não é ela. Tem muitas afinidades com o prana, mas não é ele. Os orientais a batizaram de Kundalini, entretanto, tem ela variados nomes, de conformidade com a escola que a estuda e, por vezes, exercita o seu despertar. Para falar de viagem astral, temos de nos lembrar dessa filha do Sol, que nos ilumina a todos nos dois planos de existência e da sua influência direta, no afloramento dos dons que os seus depositaram nos espíritos. De nossa parte, vamos chamar essa bênção de Deus nas pessoas, de língua de luz. Devemos dizer, pelas experiências que marcaram o nosso entendimento, que a língua de luz, em todas as criaturas, nunca foi totalmente adormecida, nem despertada no seu esplendor total.
O sistema nervoso não é capaz de suportar a intensidade energética desse potencial divino na base da espinha. Contudo, a sua situação em quase toda a humanidade é a da sonolência, da qual ela é despertada pela evolução. E quando sobe pela medula alongada, se divide em duas chamas de um vermelho magnificente, ostentando poder e queimando o magnetismo inferior, ampliando valores por onde passa e enriquecendo condições, para que os dons espirituais entrem em maiores atividades. Nesse caso, nos referimos ao homem que já aprendeu a teoria e vive os ensinamentos de Jesus na sua íntegra. Então, as ditas chamas de luz sobem através da medula e passam com toda a sua potência, visitando todos os centros de força maiores, estimulando-os em alta vibração, até chegarem ao centro coronário e, aí, se enroscam no topo do crânio como uma serpente de luz, o que deu ensejo aos videntes do passado de pintar os santos coroados de luz. O que aqui mencionamos e que muitas escolas ensinam no despertar da língua de luz, para que ela suba percorrendo o trajeto até a cabeça, não deve ser praticado pelo estudante ainda inexperiente, nem mesmo quando orientado por mestres tidos como abalizados. É coisa muito perigosa para a alma sem as devidas orientações para o bem, acionar essa força, o que poderá gerar duras consequências, com sua aplicação errada. Talvez uma bomba de hidrogênio explodisse com menos perigo nas mãos de quem a manipulasse imprevidentemente. O Sol fica distante da humanidade porque os corpos, na atual evolução, não suportaria maior aproximação. Assim também, e muito mais, é o Sol da verdade, que tem limites traçados por Deus. Não queiras ultrapassar os limites, em teu próprio benefício. O levantamento desta luz para os centros de força é feito por maturidade e por mãos altamente experimentadas no serviço do bem da coletividade. Essa é a libertação da criatura. Para chegar ao ponto que queríamos, foram necessários estes traços sobre a língua de luz, no sentido de dar a essa ciência da viagem astral um cunho mais sério e suscitar no estudante dessa verdade as ideias de brincadeira com as coisas divinas, alinhavadas nas engrenagens difíceis da evolução das almas. Ninguém começa a fazer viagens astrais ou desdobramentos, sem que a língua de luz esteja despertando e emitindo energias vivificantes aos principais centros endócrinos e aos chakras. Para uma viagem astral, a presença de um mestre espiritual no comando de toda a operação é imprescindível. A viagem astral consciente apresenta também uma escala de variação muito grande, no grau de consciência. Ela não deve ser frequente, por despender do tônus vital, energia bastante acentuada e, com o tempo, poderá aparecer desgaste no sistema vibratório do metabolismo, afrouxando os impulsos instintivos das mudanças celulares de certas partes orgânicas já em decadência. Por isso, tal prática não deve ser forçada. O espírito, ou espíritos, incumbidos dessa operação é que devem determinar onde, quando e como se dará o desdobramento consciente do encarnado. Já o sono natural opera em outra dimensão, capacitando o espírito para absorver energias espirituais, nessa hora de repouso do corpo. As bases para qualquer desenvolvimento espiritual se encontram no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Começa, se queres desenvolver os teus dons, a praticar os seus preceitos, que, com o tempo, verás esses dons desabrocharem suavemente na estrutura divina de ti mesmo e o teu coração começar a bater ritmado com o coração de Deus. As bases para qualquer desenvolvimento espiritual se encontram no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro passo. O primeiro passo para o desdobramento espiritual consciente difere muito de outras iniciações no campo da compreensão. O principiante não pode esquecer a fé, norma essencial nos caminhos de quem vai exercitar a chamada projeção do corpo astral. Mesmo sendo essa operação bem mais simples do que o despertar da língua de luz, não deve ser forçada, algumas regras devem ser observadas, sem contudo apressar a saída, que requer muito tempo e paciência. Meu filho, quando estás no comando do perispírito, mais ou menos livre do corpo físico pelo processo de desdobramento, a realidade é mais visível e poderás sentir em toda a tua estrutura espiritual, os teus próprios pensamentos. Se pensas firmemente em determinado lugar, já te achas a caminho para ele. Se pensares em uma doença, sentirás imediatamente essa enfermidade. Se o ódio assomar a tua mente, mesmo que seja por instantes, sentirás um choque eletromagnético percorrer todo o teu soma energético, criando embaraços no que irás fazer no campo espiritual. O mesmo se dará se tiveres sentimentos de inveja, ciúme, medo, cólera, etc. A tua atividade mental deve ser vigiada constantemente,
A falta de harmonia nos pensamentos nos leva para lugares indesejados no plano do espírito. Deves aprender a relaxar o corpo físico sempre quando puderes, acabando com as tensões, pois elas desgastam energias preciosas, acumuladas por variados processos, como a alimentação, as orações e o sono reparador. Outro impedimento sem precedentes no momento de desdobramento é a melancolia. Toda a tristeza é fechamento de determinada válvula de absorção do prana, que deve circular em todos os meridianos, estimulando as fibras mais íntimas do espírito. A tristeza demorada pode, em muitos casos, criar impedimento no fluxo de energia fecundante, diminuindo a vitalidade e formando coágulos em todo o sistema de irrigação energética do corpo. Se queres defender-te de todos esses ataques, não te esqueças do amor. É ele a força ímpar na criação do ambiente perfeito de todas as operações espirituais. A caridade nos abastece de condições elevadas e, quando atacados por instintos inferiores, eles são qual trovoadas passageiras somente com promessas de chuvas. Voltando atrás, devemos nos lembrar do Evangelho de Jesus em todas as fases da projeção astral, pois ele é uma força capaz de nos colocar na altura que o coração bem formado deseja e a consciência em Deus programa. O primeiro passo é entrar na senda com a senha do amor, meditando nessa virtude por alguns minutos e senti-la interpenetrando todo o ser, visualizando todo o despertar orgânico e psíquico imantado de amor. Quando a oportunidade nos convidar, devemos dar testemunho destas vibrações de luz que induzimos, vivendo na carne. É bom que não confundas esse exercício sublimado com determinadas repetições que se vê em muitos lugares, sem a mínima noção do que é o amor. Procura fazer tudo com discernimento, longe, mas bem longe, do fanatismo, para não tisnar o magnetismo elevado em torno de ti, ao enveredares nesse elevado aprendizado. Não queremos ser os únicos a expor as verdades espirituais, longe disso. Mostramos apenas algumas advertências para que as experiências não pesem muito nos teus ombros e não esfriem as tuas esperanças no despertar, que deve ser gradual em todas as direções da vida. Que custes a dar o primeiro passo, mas, quando o fizeres, faze-o com um passo firme na senda que te acena há muito tempo. Na primeira saída em corpo astral o tempo deve ser o mínimo, pois o espírito é qual preso há muitos anos na prisão, encerrado em uma cela onde somente vê as quatro paredes e que, em determinada hora, percebe abrir-se a porta em uma noite límpida, cheia de estrelas e sente uma brisa suave beijar e levantar os seus cabelos, deslizando em todo o seu corpo, como se fosse um banho de energia divina transportá-lo para outras esferas de luz. A visão se alarga muitas vezes mais além da natural quando no corpo, e a demora pode impedir a volta para as lutas humanas, necessárias ao nosso progresso espiritual. O estudante deve se recolher ao leito mais cedo, sem nenhum problema na mente, procurando exercitar a respiração, se possível profunda e arrítmica, expulsando com isso algumas ondas de magnetismo inferior que sempre existem dentro e fora do candidato, dedicar-se à oração com profundidade de entendimento e nunca pensar nas coisas que haverá de resolver no dia seguinte. O relax é indispensável para o transe que se vai operar. Os órgãos devem estar aliviados, sem excesso de comida e é bom que essa seja selecionada, dentro da linha natural da vida. Convém que seja suprimida a alimentação carnívora. As frutas nos dotam de maior energia em todos os casos de desdobramento, entretanto a alimentação mental é a que requer maior seleção. Se queres acelerar o teu desdobramento, procura, pelo menos uma vez por semana, ler alguma coisa referente ao assunto e mentalizar tua saída, sem te esqueceres dos amigos invisíveis que te assistem e orientam no trabalho empreendido. Se os resultados não vierem com o tempo desejado, não esmoreças, continua tentando, sem que a violência assuma a direção dos teus pensamentos. Se a demora continuar, espera mais, porque alguma coisa estará faltando e o tempo avisará no momento exato, ajudando-te nos complementos necessários. Lembra-te de que viagens astrais não são para qualquer pessoa, sem os devidos preparos. Jamais negues essa faculdade, porque tu ainda não a tens desenvolvido. Negação é retardamento e o futuro te fará começar de novo. Faz a tua parte, sem violência, de sorte que se processe normalmente a operação no teu mundo interno, libertando-te de certas amarras que te prendem ao templo de carne. Se queres viajar ao mundo espiritual, não forces essa saída sem que o preparo vibre em tuas mãos. Mesmo assim, é conveniente que exista alguém com bastante experiência nessa ciência, para te orientar seguramente em todos os caminhos a percorrer.
Convida a caridade para te assistir permanentemente e não deixes de conviver com o amor em todos os lances diários, pois este costume te dará condições para experimentações espirituais sem tropeços, comuns às criaturas que se alistam nesse empreendimento e que têm preguiça de pesquisar os fundamentos da verdade. Haverás de ser um amante da natureza, pois ela te fornecerá uma profusão de elementos, uma espécie de ectoplasma vegetal para teu bom desempenho nas saídas astrais.